vai. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estamos aqui mais uma noite para darmos continuidade à roda dos esclarecedores. Hoje nós temos aqui uma convidada ilustre, a senhora Carolina, que vai estar dividindo conosco hoje um tema sobre coletividade. O que é coletividade? Coletividade já é totalmente ao contrário de ser solitário, né? Aquelas pessoas que pensam que resolve tudo sozinho, que ele é o tal. Mas vamos orar para nós darmos início. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estamos nesta noite, mais uma vez para Te reverenciar, Senhor meu Deus. Mais uma vez, ó Pai, para aprender da Tua palavra. Senhor, tende misericórdia, que o Teu Espírito, Senhor, venha mais uma vez nesta noite nos inspirar, nos iluminar, nos dar entendimento e discernimento e clareza, para que a cada dia nós possamos crescer diante de Ti. Eu Te dou graças pela vida, meu Senhor, da Carolina, do nosso irmão Valmir. Senhor, que seja mais uma noite, ó Pai, para a glória do Teu nome. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Eu quero aqui desde já justificar a ausência dos nossos irmãos. O irmão Daniel, por causa do trabalho dele, então vai ficar um pouco difícil dos irmãos verem ele aqui dia de quinta. Hoje mesmo é um dia que ele vai até bem tarde da noite. E o nosso irmão Calinho, ele tem os seus afazeres também, ele teve compromisso hoje e não pôde estar aqui conosco. Sentimos a falta dos irmãos, mas nós estamos aqui, irmãos. A obra de Jesus não para. E quero dizer que se aqui nós três resolvemos parar, o dono põe outros. E vou dizer uma coisa para vocês, melhores ainda, porque ele sabe como fazer. Amém? Deixando aqui as apresentações que já fizemos, desde já eu quero passar primeiro para o nosso irmão Valmir, suas considerações iniciais, e depois nós passamos para a Carolina, ela dar também a sua consideração, e nós vamos começar com as perguntas. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Carol, seja bem-vinda. Enquanto eu estudava hoje à tarde, eu fiquei pensando, se no mundo não existisse coletividade, não parando para pensar isoladamente na igreja, que é maravilhoso, que é o que nós estamos para discutir aqui, mas se não existisse coletividade, seria impossível vestirmos as roupas que vestimos, comermos o que comemos hoje, a menos que alguém seja maravilhosamente autodidata e já nascesse autodidata, a ponto de produzir o que comia e já nascesse falando e criando as próprias coisas. Seria impossível. Verdade. E aí eu me deparo com uma outra situação, que são os astros e estrelas da igreja, que acham que fazem tudo sozinho. E aí eu fico pensando, como nós vamos chegar ao céu, se no céu nós vamos chegar unicamente um após o outro, mas chegaremos porque um falou para o outro de Jesus. Se nós não agirmos em coletividade, é impossível chegar no céu. Em espírito, nós vamos subir de mãos dadas, mas nós sabemos que, não indo contra a Bíblia, irmãos, mas o de mãos dadas que eu digo, é a questão de um ter pregado para o outro, um ter falado da palavra para o outro. Sim, isso é impossível chegar no céu. E aí, eu venho com a minha primeira consideração, que é: quem é você na sociedade? É a minha primeira pergunta. Eu só quero deixar isso. Pare para refletir hoje, nessa breve discussão que esse trio de mosqueteiros aqui fará. Quem é você na sociedade? Não só na igreja, mas na sua sociedade em si. Na sociedade que você convive, na tua família, na tua igreja, na tua casa, com os teus irmãos, com a tua mãe, com os teus vizinhos, com o teu patrão. A palavra do Senhor diz que eu também tenho que ser sujeito ao meu patrão. Então é meio complicado isso. Então quem é você na sociedade? E aí, Carol? Suas primeiras palavras sobre isso. Pai do Senhor para os irmãos. Amém. É muito bom estar aqui, estou com bastante vergonha, mas esse é um tema bastante interessante e foi um tema, inclusive, que eu dei aula na escola dominical domingo
E o título era, né, participação coletiva. E pensando na vida cristã em comunidade, né? E com certeza dá pra gente extrapolar, como o Valmir falou, até porque nos nossos dias a gente não vive só com os irmãos da igreja, né? Não dá. Na maioria da maior parte do tempo convivemos principalmente com quem, inclusive, não professa a mesma fé, né? Mas continuamos vivendo em comunidade, né? Então, é impossível viver sozinho, em todos os sentidos, e isso a gente leva para a igreja também. É impossível ser cristão sozinho. Ainda que a salvação seja individual, a vida cristã em comunidade é fundamental, né, para o cristão. E eu achei interessante, porque a gente vem estudando na EBD, e a maioria, né, dos estudos que a gente faz, exposições, pregações que a gente ouve, é sempre focando na nossa vida individual com Deus, né? E que é o fundamental, com certeza, igual eu falei, né? Salvação individual. Mas, tão fundamental e tão importante quanto é a vida em comunidade, né? E às vezes a gente não para refletir, pensar muito nisso, né? Do que é viver conviver com pessoas, né? Como exercer a minha fé individual junto com as pessoas, né? Professando elas a mesma fé que eu ou não, né? Então, deixa, antes do Valmir também continuar, ele já começou com uma pergunta. Eu queria dizer uma coisa nessa noite. Tem pessoas que acham que ele, como o Valmir falou, autodidata, autossuficiente, e as pessoas acham que não precisa de ninguém mais. Ele é suficiente para tudo. Um dia, lá em casa, eu estava comentando isso, né? Surgiu essa pequena conversa sobre eu faço, eu aconteço, eu resolvo. E eu disse uma coisa, quando uma pessoa acorda de manhã e olha que o bafo não é aquela coisa agradável. Para você tirar isso, a primeira coisa que você faz é escovar os dentes, né? Se você acorda meio suado, alguma coisa, você vai tomar um banho para melhorar, né? Despertar. Para você sente que o seu estômago está roncando, você vai preparar o seu café. Para você sair na rua e não ser preso por atentado ao pudor, obviamente sair pelado, você vai pôr uma roupa. Para você andar na rua e evitar de cortar o seu pé ou queimar no dia quente, no asfalto quente, você vai pôr uma sandália, vai pôr um sapato, um chinelo. Dependendo do lugar que você for, a distância que você for, você vai precisar de um meio de locomoção. Seja ele particular ou público, você vai precisar. Então, eu disse, isso é só o básico. Como a gente é dependente. Como nós dependemos. É uma coisa impressionante. E muita gente não prestou atenção. E aí, para um velho jargão que se diz, né, que eu acho terrível isso, mas um velho jargão que se usa em muito lugar também se usa dentro da igreja para não ficar só nas minhas palavras, olha que coisa interessante. Em Atos dos Apóstolos, a igreja crescia. E lá no capítulo 2, do versículo 37 em diante, diz que já Deus acrescentava à igreja aqueles que haviam se salvar. E a Bíblia diz que, lá no versículo 41, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas, num dia só. Num dia só entrou 3.000 almas para o corpo. E aí, Valmir e Carolina, vem uma coisa interessante dentro do que é coletividade. Coletivo. Fazendo um parênteses dentro disso, embora os dons sejam dados individual, cada um tem um dom, eles são usados para edificação. Sabe o que é para edificação? Enquanto eu estou aqui embaixo, se não existisse essa igreja, fosse só terreno, e eu começasse aqui, já tivesse feito o alicerce, enquanto eu estou aqui embaixo, eu consigo pegar o tijolo e assentar. Só que vai chegar uma certa altura que vai ficar complicado de eu ficar descendo e pegando o tijolo em massa. Eu vou precisar de um servente, precisar de um ajudante. É aí que entra os dons para edificação, para construção. Cada um tem o seu, mas juntos nós edificamos um lugar. E olha que coisa interessante, o versículo 42 ele diz, e perseveravam, depois dessas 3.000 almas, já era gente
Imagina para cuidar de tudo isso. Mas diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Carolina e Valmir, eu também faço uma pergunta. Será que a gente não vê isso que existia lá, porque muita gente diz que isso só houve no começo? Não, isso foi o começo. E enquanto a igreja estiver na terra e o Espírito Santo estiver operando, ele continua sendo um Deus de surpresas, de milagre. A Bíblia diz que ele trabalha através da multiforme graça. Sabe o que é multiforme? Não existe assim, como é que nós vamos dizer assim, faz só daquele jeito, sabe? Uma receita. Não, ele trabalha de formas que a gente nem imagina. Agora, eu pergunto para vocês, será que a gente não vê esses sinais hoje, maravilhas? Será que é porque nós estamos muito individual? O que vocês acham? Será que o coletivo está faltando coletividade? Aqui diz que os que estavam juntos também criam. Além de estar junto, tem que crer. Será que é por causa disso? Eu respondo essa pergunta, não deixando outra pergunta para a Carol, tá? Apesar de ser o meu hábito. Mas aproveitando que hoje tem menos irmãos. Eu respondo essa pergunta com uma simples palavra, que é o clamor. O que é levantar um clamor em conjunto? Né? Eu lembro quando eu era pequeno, uma das nossas irmãs lá ficou com câncer. E a igreja necessitou levantar um clamor. Uma coisa que hoje me assusta é ter que levantar um clamor na igreja atual. Por quê? Quando eu era pequeno, quando eu falo pequeno, é em torno dos 10 anos de idade, isso dá 18 anos atrás, tô velho, né? Tô velho. Nossa, que triste falar 18 anos atrás, saber que eu já estava vivo e tinha consciência disso. Mas os irmãos levantaram o clamor. Foi comentado isso num culto. No outro culto, os irmãos passaram uma semana jejuando e nós fomos para um culto de oração levantar um clamor. Nós não estamos dizendo que foi um culto de oração qualquer, que cada um levou o teu problema e ficou uma hora ajoelhado falando do próprio problema. Não. Nós fomos para um culto todos em jejum, 7 dias de jejum, um só objetivo. 1h30 ajoelhado por um único irmão. Você não podia colocar o seu problema naquela oração. Era a única irmã que estava com câncer, que necessitava de oração. Então, quando nós falamos de clamor conjunto na igreja atual, nós não conseguimos atingir esse grau mais. Por quê? Porque nós esquecemos que, enquanto igreja, nós devemos ter um único pensamento, um único Senhor, trabalhar em conjunto. Essa questão da coletividade, do clamor, caminha junto. E aí eu venho com a pergunta, Carol. Por que nós não conseguimos mais levantar um clamor conjunto na igreja? Talvez porque a gente perdeu, né, essa noção do que é ser igreja, né? Você se acha mais importante que o pastor? Não. Mais filha de Deus do que eu? Não. O problema está aí. Eu acho que alguns irmãos esqueceram que o outro é mais importante que ele. Qual foi a obra salvífica? Era um morrer por todos. E aí vem a segunda pergunta que é pertinente, né? Por que nós não conseguimos alcançar isso? E aí eu pergunto para você, quem não clama em casa, clama na igreja? Difícil, né? Bom, se bem que tem gente que sim, que na igreja você aparece, né? Aí os outros dá para ver que... Os outros conseguem ver que você está clamando, né? Mas Deus conhece o coração, né? Então... Mas quando você falou isso, eu lembrei até... Inclusive eu anotei que é a questão de ser corpo, né? Então, fazendo alusão ao nosso corpo físico, quando eu bato meu dedinho no pé, que às vezes a gente acha ele tão sem importância, mas não é, né? E o corpo inteiro sente, né? O corpo inteiro sente e tenta arranjar maneiras para ele sarar logo, né? Foi o exemplo que você falou da igreja orando em favor da irmã, por exemplo. Então, acho que a gente perdeu essa noção do que é ser igreja e eu sou tão importante quanto o outro é tão importante quanto eu. Tipo, temos o mesmo valor, né? E precisamos se ajudar um ao outro, né? Se fortalecer um ao outro. Olha, deixa eu falar uma coisa para você.
todo perfume ele tem como base a sua essência, né? A essência. Eu fico pensando uma coisa, qual que é a essência do corpo? Por que muitas vezes hoje, muita gente perdeu o sentido que é a igreja? Será que as pessoas estão perdendo a identidade? Estão perdendo a sua identidade? Será que as pessoas... A Bíblia diz para a gente não remover os marcos antigos. Aí eu pergunto, as pessoas dizem que a gente tem que se adaptar conforme o mundo muda. Mas o mundo muda. A Bíblia precisa de mudança? A Bíblia não, mas a igreja às vezes precisa se adaptar culturalmente. Ela precisa se adaptar culturalmente. Mas a essência não pode mudar. Então, não adaptar a palavra ao nosso tempo. Porque a palavra de Deus, ela é eterna. E algo que é eterno não muda. Não se gasta, não envelhece, não enferruja, é sempre o mesmo. Será que às vezes dentro da coletividade, como é que eu vou explicar para vocês? O fato um dos grandes problemas de trabalhar em coletividade é que muitas vezes eu tenho que abrir mão das minhas ideias, meus pensamentos e aderir ao que o grupo quer para o bem comum de todos. Será que talvez hoje, porque a Bíblia diz que Deus não trabalha, não tem divisão. O próprio Jesus diz que se o inferno, se o diabo, o reino dele for dividido, não subsistia. Então é sinal que até lá entre eles tem alguma certa união. Eles obedecem o comando que ele dá. Talvez será que um dos grandes problemas hoje, para viver em coletividade, a gente vê muito isso nas empresas. O Bolsonaro hoje, ele foi, se não me engano, acho que foi hoje ou foi ontem, ele foi numa entrevista, ele foi numa reunião dos formandos da Marinha, os novos formandos. E tinha um grupo lá de pessoas, se não me falha a memória, se eu estou lembrando da matéria, que eu li muita coisa hoje, mas eu estou lembrando que tinha um grupo lá de pessoas que já estão aposentados e estavam chamando ele de traidor. Estavam se revoltando contra ele. E eram gente assim, que das Forças Armadas se aposentou porque disse que ele aumentou o imposto sobre a aposentadoria dessas pessoas. E essas pessoas, mesmo sendo do grupo, mesmo fazendo parte das Forças Armadas, esse grupo não aceitava. Isso, quando eu faço parte do grupo e não aceito as ideias, eu crio uma revolta. Criando uma revolta, eu crio uma divisão. E aí eu digo para vocês, dentro de uma empresa, tudo. Eu trabalhei muitos anos, continuo trabalhando dentro de montadora. O caminhão ou o carro chega lá no final, porque cada processo tem uma pessoa fazendo. É uma coletividade, cada um sabe da sua responsabilidade. Que se o carro ou o caminhão não estiver pronto, ele não pode ser vendido. Ele não sendo vendido, a empresa também não tem verba nem dinheiro para pagar o funcionário aquele que fez aquilo. Transferindo isso para dentro da igreja, a igreja, a trabalhar para Jesus, ele é o único patrão que paga adiantado. Depois disso, ele ainda dá sempre um 13º, 14º, 15º a mais. E a gente não merece nem o salário, quanto mais o que ele dá, mais. Aí eu falo para vocês, será que o nosso grande problema, Carolina e Valmir, talvez seja isso, até dentro da igreja? Será que assim, se ninguém aceitar minha ideia, eu estou fora? O que você acha? Você acha que a pessoa, dentro da coletividade, que você estudou, dentro da coletividade, você acha que hoje nós não temos muita gente assim, não querendo acatar as ideias, não querendo acatar ordens, ele quer fazer do jeito dele? Como é que funciona uma pessoa, se ele quer fazer parte da coletividade, sendo que ele quer expor somente as ideias, e se as ideias dele depois dispostas, ninguém acatar, ele cria divisão. Será que isso é o sentido de coletividade? O que é a coletividade? Explica para nós, Carolina. Isso mostra que, na verdade, no fundo, ele não quer viver em comunhão. Porque viver em comunhão, até pensando em igreja, é conviver com pessoas totalmente diferentes de você. De idade, de culturas, de ideias. O único propósito que une todo mundo é Cristo. E talvez muitas igrejas estão falindo, digamos assim. Talvez porque
elas não sigam mais o cabeça que é Cristo, né? Às vezes, quando um órgão para de funcionar, é porque o cérebro não está mais recebendo informação. Ele não está mais recebendo informação do cérebro e ele não sabe o que ele tem que fazer. E aí ele fica inútil no corpo. E uma coisa Ele não no está corpo- acatando o comando da cabeça, então... E muitas vezes o corpo, se ele não recebe essas informações e para o sangue de chegar lá, ele necrosa. E aí? Quando necrosa tem que cortar. Aí, Valmir, para você, a Carol da continuidade, e na igreja, se algum membro não funciona, se não acata, se ele assim não quer fazer, ele vai necrosando, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que arrancar para não estragar o resto do corpo? É complicado isso porque nós temos que usar a ideia da maçã, da laranja podre. Infelizmente, a laranja do lado podre, eu não vou dizer toda a laranja, inicialmente nenhuma laranja apodrece do núcleo para a ponta, é sempre do externo para o interno. Então, até a laranja tem salvação, tá? Até a laranja podre tem salvação, dá para cortar a parte podre. Infelizmente, na igreja tem laranja inteira podre, da ponta até o núcleo, infelizmente. Não é só na igreja, mas nas empresas, na rua, na vizinhança. E aí entra o que a Marlene aqui faz uma observação também pelo Facebook, que é, o problema é as pessoas acharem que o problema delas é maior que o do outro. E aí responde a tua pergunta, que o pastor Luiz fala aqui. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Dentro disso você está... Empatia, né? É a palavra do momento que todo mundo usa, mas ninguém sabe como é na prática. Funcional. Ninguém sabe. A Bíblia não faz uma recomendação, irmãos? Ela não faz uma recomendação interessante para a gente sempre honrar os outros mais do que a gente? Então, pastor, mas honrar o outro entra no fato de eu entender que o outro é melhor do que eu em algo. Compreende isso? Mas quando diz para um honrar o outro, isso quer dizer que se eu te honro, você honra eu também. Senão se torna uma coisa só individual. Na coletividade, sempre eu trato os outros como gostaria de ser tratado. Como que eu compreendo que o meu patrão é meu patrão? Só no dia do pagamento? Entende isso? O que está faltando na igreja atual é compreender que Jesus faz um chamado. Ele faz um chamado em Mateus dizendo: vinde a mim, não é um ou outro que está cansado. É vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aí eu li um texto muito legal hoje à tarde, que diz assim, olha, na igreja, Efésios 4, do 1 ao 12, não vai existir o fato de ser falado famílias de Deus, corpos de Cristo, novos Israéis, povos de Deus. Os únicos momentos que a Bíblia se refere em povos de Deus é quando nós falamos em localização geográfica. Mas falando do povo de Deus, é um único povo de Deus. Quando nós falamos de uma Israel santa, nós falamos de uma única Israel que vai descer adornada do céu, maravilhosa, irrepreensível e que vai guardar todos os santos lá. Quando nós falamos de corpo de Cristo, nós falamos de família de Cristo. E o problema hoje na igreja é tratar como povos de Deus, é tratar como famílias de Deus. Famílias, povos, só são usados geograficamente na Bíblia. Porque o povo de Deus é um único povo. Eu levo isso para a situação tratada com Elias. Elias se acha uma estrela mais brilhante que as outras. E ele está no caminho para a morte. O que era na mente dele é a morte. E chegando no lugar da morte, porque para ele a caverna era a morte, ele fala para Deus, olha Deus, você está errado e eu sou o único orando, buscando por essa nação. Não tem mais ninguém. E ele fala, não tem mais ninguém. E eu imagino o próprio Deus do trono, ele fala, não vou nem levantar, eu só vou colocar ele ciente da situação. E aí ele liga a televisão lá na Record, na Globo, e fala, olha, tá vendo essa multidão aqui? Tem 7 mil almas ajoelhadas agora. Ô Elias, se eu não quiser você, eu deixo você morrer aí. Entende? Eu quero você. Você faz parte desse corpo, desse propósito. O problema é quando o corpo perde o propósito. E aí eu pergunto, qual é o propósito? Qual é o propósito, Carol, de estarmos na igreja? É a cura do irmão? Qual é o propósito? Qual é o propósito de você estar aqui hoje? O propósito, assim, pensando em igreja, não igreja quatro paredes, né? Sim. Igreja pessoas,
Primeiro que o que a gente já está falando, né? Eu não consigo ser igreja sozinho, nem você, mas juntos somos igreja. Somos igreja. E o papel da igreja, ela serve como uma janela para o mundo ver a Cristo, né? Ver a glória de Cristo. E aí, olha a baita responsabilidade que temos, né? E assim como a gente falou do corpo, quando um está machucado, todo o corpo sente, também dá para a gente levar na perspectiva de quando um faz alguma coisa um pouco fora da palavra, o corpo todo sente também, né? Carol, vamos lá. Dentro dessa participação coletiva e de tudo que você também se preparou, a igreja tem dois aspectos fundamentais no Novo Testamento, certo? O primeiro aspecto é local e o segundo é global, universal. O que você pode falar dentro disso? É o que o Valmir já comentou, né? Quando a Bíblia fala de corpo de Cristo, ela está se referindo tanto à igreja local, então aqui é um corpo de Cristo também, mas, como o Valmir falou, a gente tem que pensar corpo de Cristo universal, né? Assim, planeta inteiro, e se existisse vidas em outros planetas que se convertessem a Cristo, também ia fazer parte Do corpo. do corpo. Então, o corpo é um só, né? E um dos problemas hoje em dia que eu vejo também é a falta de união com essas outras partes do corpo, né? Porque tem muita gente achando que união só faz açúcar, né? Eu acho legal essa questão até do açúcar. Porque o açúcar, quando levado ao fogo, rapaz, já lambeu caramelo. Aquele negócio une de uma tal forma na colher que daqui a pouco você está lambendo só a colher e está achando que ainda tem caramelo. E é muito legal isso porque nós vamos remeter a ideia do açúcar grudar na colher como o crente deve grudar na igreja. A igreja, e agora eu estou falando do edifício local, tá? Estou falando de igreja 4 paredes, sim. Por quê? Porque quando eu falo de coletividade, eu falo de interesse mútuo, né? Um único interesse une a todos. E aí eu pergunto, por que alguns irmãos, se um interesse une todos, por que alguns irmãos querem buscar esse interesse em casa? Por que alguns irmãos não querem mais ir para a igreja? Quer congregar em casa? É um problema que nós, da Assis Brasil, estamos enfrentando, e eu acredito que outras igrejas também estão enfrentando. Que após a pandemia os irmãos querem congregar em casa. Eles não querem mais a coletividade, tendo condições de estar aqui. Agora, Valmir, dentro disso que você está falando, que a Carol falou, se eu não tenho condições de praticar a coletividade aqui na Terra, como é que você quer subir? Porque lá não tem quartinho individual. Isso que nós estamos fazendo é um ensaio, porque o real, o oficial mesmo é lá em cima. Quando eu não gosto de vir na igreja, porque eu não gosto dos irmãos, eu não gosto de me misturar. Se eu não gosto de misturar, como é que faz então para subir? Para subir vai ter que estar tudo junto. É o que eu ia falar também. Então, se eu não por consigo favor. fazer parte de um corpo local, como que eu vou fazer parte de um corpo universal? De Deus, de Cristo. A palavra de Deus, ela vai dizer assim, olha, Deus habita na igreja, tá? É a casa do Senhor aqui. Claro, não falando que quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Não, ele veio comigo. Então ele não ficou me esperando aqui, graças a Deus, senão meu carro tinha capotado no meio Você do tinha caminho. morrido no meio do caminho. O diabo ele tá aí, ele quer ver você pelas costas. Ou até pela frente, mais morto. E aí, eu acho muito legal a palavra do Senhor em Efésios 2:22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Eu me unifico aos irmãos quando dobro os joelhos na minha casa e oro, mas essa união, se eu posso dizer assim, é mais comumente, ela é mais forte, ela é mais pesada, quando eu me vejo junto aos irmãos aqui. Por quê? Isso me remete a outras religiões também, que fazem questão de ter reunião. Então, nós, evangélicos, não somos os únicos que fazemos reuniões em dias programados, com horário programado, para adorar um único Deus com um único propósito, tá? Então, outras religiões fazem isso. De onde elas tiraram essa ideia de que juntos somos mais fortes? Então, assim, o diabo o tempo todo, ele tenta ofuscar o brilho de Deus, criando um brilho semelhante. É assim que ele faz.
Ele viu no céu que ele era muito brilhante, que ele podia muito, mas ele não podia tudo, ele só podia muito. Ele achou que ele podia tudo. E na terra ele faz da mesma forma. Ele pode muito na terra. Ele não pode tudo, ele não faz o que ele quer na hora que ele quer. E aí o que ele faz? Ele cria um brilho semelhante na terra. Não estou dizendo que você que frequenta outras religiões vai para o inferno. Só leia a Bíblia. Se você encontrar uma resposta, se não, pode nos procurar que nós daremos essa resposta. Mas ele cria brilhos na terra para que as pessoas percam a vontade de adorar a Deus em coletividade. Sendo que todo mundo que adora algo busca a coletividade para alcançar um objetivo comum. Por que nós temos reuniões na Câmara? Sendo que cada vereador tem o seu próprio gabinete. Poderia a lei ser aprovada de lado do gabinete dele? Que é como eles estão tentando fazer agora, mas vira e mexe eles têm que reunir e discutir. Aí está o problema de vir para a igreja, pastor. Eu tenho que discutir o quê? Os pecados para poder alcançar a redenção. É aqui que eu vou encontrar o refrigério, aqui é o hospital. Existem inúmeros remédios para gripe, inúmeros. Nossa, eu sou adepto do Cimegripe, tá? Funciona comigo. Eu falo, irmão, tá com gripe, pode tomar Cimegripe que funciona. Mas, quando a gripe é forte, eu vou parar na UPA. Lá é o hospital. Na minha casa, com Cimegripe, não dá conta quando a gripe é forte. Então, qual é o problema de alguns irmãos congregarem em casa? Quando a luta vier mesmo, ele não tem alicerce. Ele está sozinho em casa, remando num barco para 12, sozinho. É onde muita gente desiste, né? Onde a gente desiste. Você sabe que uma das coisas, talvez aqui muita gente não viu, mas eu fui do interior e era interessante você ver dois bêbados atravessando uma pinguela. Pinguela, geralmente, era um tronco de árvore em cima de um riacho e você passava. E os bêbados iam abraçados e um puxava para um lado e outro para o outro. Quando um estava caindo, outro puxava. Quando de cá caiu, outro puxava, eles atravessavam. Eu já vi gente... Você vê gente são cair dentro do riacho, mas você não vê o bêbado caindo quando está em dois. Talvez uma das coisas que as pessoas deixando de frequentar a igreja, elas estão desacreditando de coletividade. Elas não acreditam mais em coletividade. Mas essas coisas acontecem, é interessante. Às vezes as pessoas falam assim, isso acontece quando a pessoa está bem. Quando a pessoa está bem, ela sente que não precisa de ninguém, não precisa mais de nada, nem de igreja. Mas nós também temos pessoas que estão numa prova danada e nada acontece, aí também desanima. Isso que é o fator de nós vivemos em coletividade. Sabe por quê? O dia que eu acordar de pé esquerdo, tem a Carolina que acordou de direito para me animar. O dia que nós dois aqui tiver meio azedo, tem o Valmir que está doce e vem e fala para nós, uma palavra só. O Valmir não precisa emprestar dinheiro, precisa falar, às vezes uma palavra, calma. Nossa vida é de fases, uma roda gigante. Hoje você está embaixo, mas está em cima. Deixa passar. Vamos junto. Você entendeu? É assim que funciona a coletividade. Agora, quando eu estou sozinho, eu não tenho para quem pedir, não tenho para quem socorrer, como é que faz? É que em alguns momentos pode ser mais fácil, porque é igual a gente falou, se relacionar com alguém dá trabalho. Dá trabalho. Vamos decidir a cor da camiseta do Congresso. Um quer preto, outro quer roxo, outro quer laranja, outro quer... Já começa daí, né? Pequenas coisas e dá trabalho. Muitas vezes você tem que abrir mão de algumas coisas, muitas vezes tem que abrir mão do seu tempo, muitas vezes mão dos seus recursos. E tem gente que não está disposta a isso. Mas é interessante porque Deus é um Deus relacional. Se a gente pensar na Trindade, ele já é um Deus relacional. Se a gente pensar na criação do homem, ele não criou só Adão. Depois ele viu que não era bom que o homem estivesse só, criou a Eva e mandou procriar. Aí quando a gente pensa, quando ele chamou Abraão, ele não chamou Abraão, ele chamou Abraão representando um povo, né? Então Deus sempre pensou na comunidade, sempre pensou. Família. Sempre em família, sempre em corpo, sempre em coletividade. Então né? qual é a forma O mais reino fácil de dele é um reino destruir a relacional. igreja? Destruindo essa relação, Mas, tá, você essa falou. comunhão. Mas a relação igreja, né? Que é quando a família inteira vem para a igreja e tudo é certo? Ou destruir a família coletiva de Deus? Sim. Porque você tem aquilo, né? Você tem aquilo daquela irmã sozinha da casa dela que congrega na igreja, o marido não, o filho não, ninguém. E quem é a família dela? Porque nós nos vemos muitas vezes, não só nós da minha casa, mas nós irmãos, nós nos vemos como família. Então como que eu destruo a igreja? Mas nós vivemos, na verdade,
duas famílias ao mesmo tempo. Nós vivemos a família física que está conosco em casa, e nós não vendo os irmãos, mas nós somos uma família espiritual, que também se reúne para fazer a física. Agora, a igreja, ela foi criada para adorar. Ela foi chamada para adorar. E é na adoração, é na comunhão, é na união que Deus opera. Que muitas vezes eu não estou nem orando para que Deus cure alguém, mas só o fato de eu estar junto com os irmãos aqui adorando, louvando ao Senhor, porque é um problema também o louvor. Muitas vezes as pessoas cantam porque conhecem a letra, mas muitas vezes elas mesmas não acreditam no que está cantando, no que está lendo. Muitas vezes a boca está cantando, mas o coração está longe. Você lembra quando aquela música estourou, entra na minha casa, mexe com a minha estrutura? Irmãos, eu não preciso ir longe não. Aqui em Mauá teve um problema, quem quiser depois buscar o vídeo, uma casa demoliu, né? Caiu sozinha lá de 3 andares e derrubou mais outras 2 casas. E o problema era o alicerce, era a estrutura. Mexer na estrutura de uma casa dá muito trabalho. E mexer na estrutura do ser humano dá mais trabalho ainda. Tanto que, para alterar a estrutura do ser humano, foi criada a profissão de psicólogo. E quando essa não dá conta, aí vem o psiquiatra. Né? E aí, nós vejamos na psiquiatria, os terapeutas, que aí os caras são muito bons mesmo. Os caras vão mexer com famílias inteiras. Então, se você tem um problema e é relacionado à família, eles vão tentar mexer na estrutura da tua família inteira. Então, você é obrigado a convencer a tua família a ir para a terapia, e eles vão tentar trocar a estrutura da tua família. E aí vem memória estrutural, e aí isso dá um pouquinho mais de trabalho. Mas aí a palavra do Senhor, ela vai dizer assim: olha, pastor, se eu não sou capaz de suportar a Carol lá dentro da minha casa, se a Carol fosse uma irmã minha ou algo do tipo, eu não conseguia suportar ela na minha casa, como eu vou suportá-la no céu? E aí Jesus, já vendo isso, já compreendendo que o povo não ia conseguir isso, ele não deixa isso só como um conselho. Porque Jesus, ele é homem de conselhos. Graças ao Pai, ele é um homem de conselhos. Mas ele é um homem que cumpre as Escrituras. E para isso ele cria mandamentos também. E um deles é: suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se eu não tenho paz, eu não tenho vínculo. Se eu não tenho vínculo, eu não tenho união pelo Espírito. E aí isso, nós vamos chegar lá no fim e eu não vou suportar o irmão. Sem paz eu não suporto o irmão. Eu quero fazer uma pergunta aqui, Almeiras. Carol, falando de coletividade, o que coletividade tem a ver com o batismo nas águas? Porque o batismo também é um ato coletivo, no sentido de que ele é um ato público, né? Você não faz sozinho. Você está confessando publicamente que você está dando adeus ao velho homem e celebrando agora, né, a nova vida em Cristo, né? E isso você faz publicamente. Então, até aí a gente vê o caráter coletivo, né? E você é batizado em nome de quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, isso que eu acho muito legal. Tudo relacionado ao reino de Deus, seja o batismo, seja a Santa Ceia, você não toma Santa Ceia sozinho. É tudo sempre com alguém, né? Então, a vida em comunidade, em coletividade, é fundamental. Aproveitando, é correto orar sozinho por um propósito? A palavra do Senhor, ela vai deixar uma demonstração a respeito disso. Que até quando você for orar, secreto. E divida o propósito em 2. Porque aquele que sofre sozinho não suporta o sofrimento. Mas sempre ora em 2. Tem oração que às vezes tem coisa que as pessoas não têm que ouvir. E a Bíblia recomenda você entrar no quarto. Aquela oração é secreta. Mas a nossa oração coletiva também tinha que ser assim: irmãos, o Valmir tem um problema. Precisamos que Deus abra uma porta para ele. Muitas vezes não abriu o problema, né? Também, às vezes, o problema é tão íntimo que só contar... Eu já vi irmãos aqui na nossa igreja, graças a Deus nós temos isso, que sem contar o problema consegue chorar pelo problema do irmão. Então, assim, você conta que o irmão precisa de oração e o outro chora sem saber o problema. Ele sente a tua dor. Agora, Valmir, olha que coisa interessante. Quando eu falei do coletividade do batismo nas águas, porque assim, o que está se batizando tem que se alegrar que ele vai fazer parte de uma família.
E os que estão assistindo têm que glorificar a Deus que mais um elemento está agregando. Mas muitas vezes a gente não vê isso, né? Muita gente fala assim, puxa, até esse se batizou. Não, Parece um velório. ou fica uma coisinha diferente, tipo, Mais um. Mais um. a E aí gente tem que esquece saber- da grandiosidade. E quando que alguém é aceita Cristo. Jesus, que eu me lembro que todo mundo tinha que levantar e abraçar, e hoje em dia a gente tem que pedir. Ô jovens, abraça esse jovem, ele acabou de aceitar Jesus, ninguém levanta. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, que é uma coisa interessante, que nem a Carol falou, mais um. Né? É até interessante a gente pensar nesse sentido, porque infelizmente muita gente às vezes fala, mais um que chegou, não. Nós tínhamos que nos alegrar. Primeiro, porque você imagina o trabalho que deu para aquela pessoa chegar àquelas águas. Porque para ele chegar lá, não foi o caso do pastor, dos irmãos. O Espírito Santo fez um trabalho, 99,9% por trás, que é convencer do pecado, da justiça e do juízo. O 1%, aquele 0,1 que sobrou, é nós que entra. O que a gente faz? Depois que o Espírito Santo fez tudo, ele fala, bom, agora é com vocês. Vocês querem que eu também batize? Ou vocês não? A gente vai lá e, você entendeu? A gente tem que se alegrar com isso, porque mais um aceitou ser trabalhado pelo Espírito de Deus. A gente tem que se alegrar com isso. E muitas vezes a gente não vê essa alegria. Antigamente eu lembro que nos batismos, o dia que eu fui batizado, fui batizado no Rio. A multidão era grande, em volta, todo mundo se alegrou. E tem gente lá que eu nem sei quem é, nem nunca mais vou ver. E já em compensação, eu já vi alguns batismos, eu já presenciei alguns, que tem gente que torce a cara. Eu nunca vi isso. Tinha que se alegrar. Aí eu falo para vocês o seguinte, diz uma coisa para mim, o que tem a ver a coletividade com a Santa Ceia? E aí, Carol? Eu vejo, como eu já disse, né? Também é um ato que você faz coletivamente, né? Ninguém toma Santa Ceia sozinho, né? Até porque o tomar a ceia te remete ao sacrifício de Cristo, né? E que por causa desse sacrifício você agora tem acesso ao Pai, acesso à salvação e a entrada na família de Deus, né? Efésios 2,19. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Santa Ceia é muito mais isso do que qualquer outra coisa. É o irmão entrar e eu compreender. Olha que legal. Eu já no momento mais íntimo da igreja. Eu não consigo chamar mais as pessoas que entram de... eu não consigo achar um cidadão. Não é um cidadão. Quando eu vejo o irmão... eu não consigo criar uma frase falando o cidadão veio tomar a Santa Ceia. O irmão veio tomar a Santa Ceia. Irmão veio tomar a Santa Ceia. A frase já inicia falando que é o irmão. Então se ele é meu irmão, ele já é parte da minha família. Ele é como cidadão, ele não é estrangeiro mais. Eu não consigo... Eu acho muito legal quando vem alguém de fora tomar Santa Ceia conosco. Porque aí ele vem com a carteirinha, uma carta do pastor dele, falando que ele está ali e que compreende ele como família lá também. Então quando ele é família lá, ele é família aqui. Isso é muito legal, né? Às vezes eu já fui em lugares que eu não conhecia todo mundo, olhei pro lado e falei, quem é você, né? Mas ao mesmo tempo ela estava ali tomando ceia comigo e você... É muito louco isso, porque você vê que você é uma formiguinha fazendo parte de algo muito maior. Muito maior. Mini Homens de Preto tem um negócio muito legal no final, que ele abre uma portinha e tá uma multidão lá toda contente. E ele fala, nossa, ele vive contente e ele vive na porta do meu armário, aquele lá é o mundo dele. E aí o amigo dele vai e mostra para ele que ele também vive numa portinha. Então nós, enquanto cristãos, vivemos essa portinha da Assembleia de Deus em Assis Brasil. E aí eu vou para a sede e me abrem o armário muitas vezes. 2.000 irmãos tomando a Santa Ceia no começo do ano. E aí nós vamos para uma subsede, às vezes com 6.000 irmãos. E aí você vê um show com 15.000 irmãos. E aí a gente compreende a coletividade de estar em família. Sim, eu percebi muito isso quando eu fui estudar em Ribeirão. Porque, tive que mudar de igreja, obviamente. E além de mudar de igreja, eu mudei de denominação. Então, no começo foi estranho, né? Mas pelo costume da liturgia, tal, que é um pouco diferente, né? Lá eu congreguei na Metodista. Foi um ótimo tempo de crescimento, inclusive. Mas foi muito legal isso, de ver que a essência, o que nos unia era Cristo. Eu me sentia parte da família lá também por conta de Cristo. E quando vinha para cá não era lançada fora, porque você também estava na família.
Cristo que unia. Isso que é legal, não é... Ah, somos amigas porque eu gosto de azul, ele também não. E o gosto muda conforme a vida. Agora, Cristo é uma cola eterna. Só aproveitando, pastor, esse gancho que ela deu, você chegou a fazer o Missões pela Juvep. Uhum. E eu queria que você contasse um pouco da coletividade pela Juvep. Porque é um negócio que é pouca gente que já viveu. Missões em campo não é igual sair com os irmãozinhos da tua igreja para fazer missão do teu bairro. Não é, porque você sai sujeito a tudo, mas eu queria que você desse uma palhinha do que é coletividade lá na Juvep. Porque eu imagino, você viveu lá, né? Sim, foi bem legal. E por isso que eu gostei muito de ter dado essa lição na EBD, porque me fez lembrar de muita coisa, né? E quando você participa de projetos missionários específicos, né? Porque todo mundo tem um chamado missionário, né? Como cristão individual. Mas quando você participa de projetos missionários específicos, por exemplo, né, lá na faculdade eu participava da Aliança Bíblica Universitária, que era um grupo missionário, mas um trabalho totalmente diferente ao da Juvep, né? Na Juvep era um trabalho de sair na rua mesmo, bater na porta, olá, somos tal e tal. Já ouviu falar de Jesus? Era bem... Vendedor de leite, era bem isso. Né? Embora seja individual, mas o objetivo era comum, né? Era um objetivo. Era um objetivo. Isso que é muito legal. A gente era dividido em duplas, né? E aí você com a sua dupla estavam responsáveis por determinada região. Aí vocês faziam parte de um pequeno grupo, e aí o pequeno grupo depois total, né? E aí esse pequeno grupo ia para bairros da cidade. Só que aí cada dupla era responsável por algumas ruas, né? Isso era muito legal. Eu nunca tinha ouvido falar, não conhecia a minha dupla. E, né, isso era recíproco. E o que vocês tinham em comum? Cristo! A única coisa. A única coisa. Paulo vai dizer assim, ó, que o meu assunto com o pastor, o meu assunto com a Carol, tem que ser Cristo. Quando nós largamos a coletividade? Quando o meu assunto com o pastor é emprego. Quando o meu assunto com o pastor é política. Quando o meu assunto com o pastor é futebol. Quando Cristo deixa de ser o centro. Cristo é secundário. Cristo entra no problema. Sabe, ele não entra na alegria. Eu estava vendo um problema até com um amigo meu, essa semana, foi uma questão que eu discuti com ele, que eu falei, sabe por que nós deixamos de ser amigos nos últimos anos e viramos colegas? Porque você dividia comigo as tristezas e alegrias. Hoje em dia você só divide as tristezas, você é só meu colega. Agora, dentro disso, dando continuidade, nós estamos falando de coletividade, me explica para mim, o que tem que... Qual a conexão entre coletividade e dízimo? Como a igreja se mantém? Jesus dá um exemplo de como o governo deve se manter. É cobrado o imposto de Jesus, ele poderia virar as costas, sair andando, e algum apóstolo tomar a frente, porque eles não iam deixar tocar em Jesus por causa de imposto. Mas não, ele fala para ir lá pescar um peixe, porque dentro da barriga do peixe ia ter o imposto, e dar a César o que é de César. Eu acho tão legal, porque hoje nós temos o leão do imposto, né? Eu estava brincando com a minha mãe, falei, olha mãe, eu acho que o símbolo do imposto é um leão, porque ninguém escapa. O imposto pega todo mundo, até na hora de morrer você paga imposto. E Jesus, compreendendo o leão do imposto, paga o que é do governo para manter o governo em pé e dar a César o que é de César. E a igreja é assim, a igreja tem que dar a César o que é de César. Então, Valmir, tem um detalhe nessa história. Você falou que o dízimo é para quê? Para manter a igreja, para manter... Então, só que o dízimo é individual, não é? Só que ele é usado para um bem comum. O bem é da igreja. Então quer dizer que se eu lá pegar o dízimo aqui, pegar o dinheiro que dão na igreja aqui, eu trocar de carro, tá tudo bem? Não, né? Não, porque o bem comum da igreja não é o seu conforto. Você entendeu? Por que nós trocamos as cadeiras da igreja? Porque é um bem comum. Por que nós trocamos os bancos? Porque é um bem comum. Por que nós não trocamos o teu carro? Porque o teu carro é teu. O problema é meu. Você entendeu? É isso que nós temos que aprender, que coletividade não é o bem do pastor. Não é o bem do porteiro. Não é você realçar e, assim, você dar louvor para quem canta na igreja. Não. É bem comum. Porque é bem comum, isso quer dizer que vai desde o púlpito à porta, tem que ser igual para todos. Mas é errado, pastor,
pensar no dirigente, eu não vou fazer essa pergunta para o pastor, eu vou fazer para a Carol, que é da família do pastor, que eu acho que é mais fácil dela responder do que ele. É errado a igreja pensar em dar um bem para o pastor? Aquelas vaquinhas solidárias de igreja, porque eu já vi aquelas igrejas do interior que o pastor andava quilômetros para poder chegar na igreja, a igreja faz uma vaquinha, dá uma bicicleta, aí faz outra vaquinha, dá um fusquinha. Eu acho que isso é ser igreja também, cuidando de um irmão que precisa. Assim, muitas vezes não podia ser o pastor, podia ser... E por que é errado quando o pastor troca de carro com o dinheiro da igreja? Porque aí não é um bem comum, né? Aí não é um bem comum. E não é uma necessidade, né? Não é uma necessidade. Bem comum é você socorrer as primeiras necessidades. Obviamente que a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário, né? E agora, o que o pastor faz com o que ele recebe, é ele e Jesus. É a responsabilidade dele. Agora, o que eu queria dizer para vocês era uma coisa dentro da coletividade com relação a dízimo. Então, afinal de contas, eu dou o dízimo na igreja primeiro porque é um mandamento. É um mandamento, certo? E para um bem comum. Agora me explica para mim, o que às vezes, o que vocês acham que às vezes tem gente que não dá? Por quê? Qual o problema? Primeiro porque... Não está talvez trabalhando. Mas assim, pensando teologicamente, às vezes, quando a gente olha, por exemplo, o Novo Testamento, não fala de dízimo. E aí a pessoa já pode dar essa desculpa de não fala. E se a gente vive na época da graça, eu tenho que viver de acordo com o Novo Testamento. Então não fala de dízimo. O dízimo ficou lá no Antigo Testamento. Mas ele fala tinha... de contribuições, né? Aí que está a questão. Não tem desculpa para a pessoa falar que Cristo não fala de dízimo nos ensinamentos dele, então eu não preciso dar. O que dá o seu melhor? Inclui também o dinheiro. E esse que está a questão. Muita Paulo gente... diz para dar o que está proposto no coração. Ele não fala dos 10%. É aí que está. Até porque, se a gente for pensar, judeus, tal, eles não davam só 10%. Eles tinham 3 tipos de dízimo, que juntando com os impostos que eles davam ao templo e tal, somava 25%. Então, assim, a gente está dando até pouco. Aí Jesus vem e fala que a nossa justiça tem que ser marca dos escribas e fariseus. Ou seja, a gente tinha que dar pelo menos 25%. Porque eles eram cumpridores fiéis da lei. Então, provavelmente, eles davam 25%. Se a nossa justiça tem que ser superior a deles, 10% a gente está bem longe. Mas sabe qual é o problema? Nós entramos, e isso eu ouvi numa rádio hoje, já trago isso para nós aqui da igreja, uma rádio, e o locutor ele fez questão de falar isso, que no século XXI é o século do vitimismo. Todo mundo é pobre, ninguém pode, todo mundo passa necessidades, um querendo chorar mais do que o outro, e acaba esquecendo de que é aquilo que você falou. Jesus, ele sonda o teu coração, ele sabe o que você pode, ele sabe. E aí vem o tempo de luta, pastor, a pessoa vai dizer que fez muito por Deus. Mas ele não fez muito por Deus, porque ele não fez nada. A Bíblia diz que se eu fizer tudo que é mandado aqui, ó, tudo que é mandado, eu sou inútil. Inútil porque eu só estou fazendo o que eu obrigo. Foi mandado. Fez nada de novo. Sim. E aí, quando nem isso eu faço? Pronto. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Dentro do dízimo, eu sei que as horas vão se avançando e nós vamos caminhando para o final. As pessoas relacionam o dízimo a dinheiro. Eu dedicar uma parte do que eu ganho em prol da igreja. Mas e quando eu não trabalho? Eu tenho como dizimar? Quando eu não tenho dinheiro, eu tenho como dizimar? Eu tenho como cooperar? Sim. O dia tem 24 horas. O que é uma 10ª parte do teu dia? 2 horas e 40 minutos. Eu posso doar 2 horas e 40 minutos para a obra do Senhor todos os dias. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. A gente não vê no Novo Testamento muitas vezes, mas ele está em oculto. Sim. Ele está em oculto. Olha o que diz Mateus 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Você tem que praticar o juízo, a misericórdia e a fé,
e não esquecer de dizimar. A generosidade tem que estar presente na sua vida inteira, né? Então, tem aí, muita gente que dá 10% todo mês, mas que no geral ela não é uma pessoa generosa. Se o irmão precisa de alguma ajuda, que não seja financeira, e ela pode ajudar, ela não ajuda. uma ajuda Seja de financeira. roupa, seja de tempo, seja de qualquer recurso, ela não ajuda, porque para ela, Seja eu já de ouvir, fiz a né? minha parte, já dei meus 10% e... Seja de ouvir, ninguém presta mais nenhum ouvido pro outro. Tudo que é feito na igreja é por fé? Deveria. Então o dízimo também é um ato de fé. Sim, Então tem muita gente que não dá porque não crê. sim. Não Ou porque é semeia. ganancioso também. Não semeia, né? Eu falo isso porque a Bíblia é clara em dizer, se você for fiel no pouco, ele vai te colocar sobre o muito, né? E aí eu fico imaginando a parábola lá da viúva. Sabe? Ela vai lá, pastor, e ela não dá um pouco, ela dá tudo. Meu, tudo. Sabe o que é dar tudo? Tudo é muito. E eu cansava de ver testemunhos quando eu era menino, de irmãos que o primeiro salário Deus, Senhor, eu quero emprego, Deus. E o primeiro salário é da igreja, é do Senhor, e eu vou deixá-la na igreja. E esse irmão, não era porque ele prometeu para Deus que ele ia só dar o salário. Nesse tempo, enquanto Deus não abria a porta, ele estava jejuando, ele estava orando, ele estava fazendo visitas, culto de oração, ele era o primeiro a chegar. Culto de ensino, ele era o primeiro a chegar. Outra coisa que eu não entendo, a coletividade é fácil de ser praticada no culto de louvor. Mas no culto de ensino, a coletividade falha. Falha. Parece que para apanhar, apanha solitário. Minha mãe fala que, quando ela era mais nova, né, e o pai dela brigava com o filho, ele tinha 12 filhos. Então, o cinturão era gasto. Porque quando um aprontava, para um não rir do outro, todo mundo apanhava. Então, o couro comia para todo mundo. Eu não, eu apanhei sozinho, cara, filho único. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Então, quer dizer que, como a Carolina disse, eu já fiz minha parte, eu dei meu dízimo. Quer dizer então que se a pessoa só der o dízimo, precisa vir mais na igreja, está tudo certo? Ou você acha que os dois têm que andar junto? Tem que andar A sua junto. presença e a sua oferta. Essa não é a palavra. Sim. É claro, fala que eu tenho que fazer isso e mais o outro. Você sabe qual é o problema hoje? E a generosidade na vida como um todo. No trabalho dela, ela tem que ser uma pessoa generosa. Nos estudos, onde ela tiver. Mas não é só os Generosidade espírita que tem que ser generoso? a Caridoso? generosidade está presente no Novo Testamento inteiro, ainda que a palavra dízimo não apareça. Bom, a generosidade está desde o Apocalipse, né? Porque Deus era para ter consumido tudo, ainda poupou uma família lá no começo, né? E foi generoso. Talvez as pessoas, por causa disso, interpretem um pouco errado. Segundo aos Coríntios capítulo 9, o versículo 6, começa dizendo assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia abundância, abundância se fará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aí eu te digo uma coisa, hoje nós não temos muita gente com aquela generosidade entre aspas, eu contribuo, mas eu estou esperando algo em troca. Isso não é generosidade. Sim. Generosidade é quando eu dou e não espero nada em troca. Eu dou porque eu quero, é de coração. Não espero nada em troca. Se Jesus der, bem. Se não der, ele continua sendo meu Senhor. Mas e se a pessoa não tem um coração generoso, o que ela tem que fazer? Então não dá. Porque se ele der esperando em troca, ele está pecando. Os fariseus faziam assim, né? Jesus criticou eles por conta disso, né? Então você vê que o problema não é a questão de obedecer o mandamento, que eles obedeciam. E coletividade é coletividade planejada. Não é. Como que eu posso dizer? Sabe quando a pessoa. Eu sei que o irmão Edson está passando um apuro e eu vou lá dar uma cesta básica e tiro foto e posto. Então, mas aí é o seguinte, aí não é generosidade. Aí eu estou me promovendo. Isso é farisaísmo. Eu acredito que sim. Porque a Bíblia diz que tinha um que orava na esquina e falava bem alto, batia no peito. Eu não sou como o Valmir, não. Eu sou o Edson, viu, Senhor? Olha para ele, não. Sou o Edson. Talvez... Assim, só Deus conhece o teu coração, né? Porque muitas vezes, principalmente quando às vezes é pessoa famosa, né? Tem gente que começa a ajudar os outros por conta daquela postagem. Fala, nossa, olha, Fulano está ajudando. Eu consigo fazer isso também. E aí eu pego uma cesta básica e começo a doar. Mas aí vai da intenção de quem postou, entendeu?
Agora, deixa eu falar uma coisa para você, Carol, e para o Valmir. Mas que generosidade é essa? Que coletividade é essa que eu fico pensando? É que eu tenho um dom, Jesus me deu um dom para cantar. Mas caramba, eu cobro de 15 a 20 mil, só eu, fora os músicos que vai comigo, você também tem que pagar. Onde está a coletividade nisso, que eu exploro os irmãos? Eu acho que o problema aí, pastor, é que você não está pensando no dia do juízo. O problema é que naquele dia vai ser colocado em pano limpo, né? Vai ser colocado sobre a mesa aquilo que você fez. E aí vem o que a Carol falou. O Senhor, a palavra do Senhor vai dizer em Salmos que Ele conhece o meu íntimo. E Ele esquadrinha, sabe? Esquadrinhar, sabe? Põe miudinho assim, sabe? Minuciosamente, Deus vai lá e olha lá onde você errou. Aquela coisinha que você não considerou nada. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó, que o sacerdote entra no templo e tem uma manchinha bem pequenininha na roupa dele. E aí o diabo fica, ó, a manchinha na roupa dele. Ó a manchinha aqui na roupa dele, aqui a manchinha. Ó, você não tem que ouvir esse cara, não, a manchinha aqui na roupa dele, aqui, ó. Não dá pra ouvir esse cara, não, esse cara não sabe o que tá falando, não. Ó a manchinha na roupa, ele não se preocupa com a roupa. Olha a manchinha. E Deus, para não perder a adoração, Não lava, troca. lava essa roupa não, meu. Vai lá e troca. E volta aqui, porque Satanás está te acusando. Eu acho que o problema hoje é que nós não estamos parando para pensar em trocar a roupa. A gente está lá com a mancha, e está empurrando, e está manchando mais, e está empurrando, e está manchando mais. Quando eu faço isso de me autopromover, eu percebo que já está dando errado com Cristo, a igreja está ficando fraca, e eu ainda continuo sujando a roupa. Eu continuo. Ou só apontando a mancha do outro também, em vez de ajudar a tirar aquela mancha, né? Aí então vocês vão chegar numa parte que eu quero, porque as horas já foram e nós temos que encerrar. Olha, então resumindo tudo que nós falamos aqui hoje sobre coletividade, coletividade é a gente ter prazer de estarmos reunidos, mesmo sendo um bando de gente imperfeita, mesmo sendo um bando de gente com espinho, mas coletividade é amor, é suportar uns aos outros e só ver qualidade. Isso é coletividade. Quando eu me reúno para ver defeito, fica complicado. Diz que na primeira há uma história, se é real não sei, conta-se no jargão científico, que a primeira era glacial aqui, quase todos os porcos espinhos foi exterminado, quase, porque eles correndo para se proteger, um espetou o outro, foi morrendo, foi ferindo o outro, foi morrendo. Bom, passados séculos, anos aí, a comunidade dos porcos espinhos cresceu muito e veio outra era glacial. Alguém estava na memória dessa história da primeira. A segunda, não morreu ninguém, sabe por quê? Eles foram aprendendo, mesmo sabendo que tinha espinho, eles com jeitinho foram ajustando espinho um com o outro, ajustando. Todo mundo se aqueceu, mesmo tendo espinho. Veio a era glacial, todo mundo se aqueceu. Um usou o calor um do outro para aquecer e ninguém morreu. Você entendeu o que é coletividade? Coletividade é eu ter espinho, saber que o outro também tem. Saber que do meu espinho pode ferir ele, mas o dele também pode me ferir. O que eu tenho que aprender? Eu não tenho que arrancar o espinho dele nem o meu. Nós temos que aprender a usar o quê? O espinho do outro para poder se aquecer. Mas eu não vou usar espinho, eu vou usar meu corpo. Eu deixo, o espinho é uma proteção. O porco espinho, o espinho é uma proteção. Ele não precisa tirar e nem quebrar o do outro. Não, eles aprendem a conviver juntos. E tudo que vocês falaram hoje, eu vou pedir para cada um dar suas últimas palavras para nós orar no final. O que eu quero resumir é que as pessoas têm que entender que nós não somos perfeitos. Deus nos vê perfeito porque Ele olha para mim e para vocês através de Cristo. Que se Ele olhar diretamente para nós, nós estamos perdidos. Através de Jesus e da sua obra redentora na cruz, é que Ele nos vê perfeito em Cristo. Mas nós estamos caminhando para alcançar a perfeita estatura que há em Cristo Jesus. E isso é um processo, e todo processo leva tempo. Enquanto isso não acontece, nós continuamos com espinho, e nós temos que aprender a conviver com isso. Coletividade é ver qualidades, mesmo sabendo que tem espinho. Deixa ele para lá. Mas pode, um pode se ajudar a melhorar o defeito que tem também, né? Sem não é precisar apenas tirar o esconder, espinho. porque às vezes ver o irmão cometendo um erro e não falar, também não é amar, né? Porque você quer que ele suba para o céu com você e ele, Então, e vice-versa. Corrigir. Exortar, a Bíblia fala muito de exortação. Então, não também, arrancar. né? O espinho está lá.
Sim. Valmir, suas considerações finais, depois eu passo para a Carol para ela. Eu deixo uma história aqui para os irmãos, que é uma história que uma colega minha de trabalho contava muito, que era a respeito, ela falava que o namoro dela é pautado nessa história, né? Que é a história de um casal de senhores que ficou casado por 60 anos. E aí uma jornalista vai perguntar para a senhora primeiro, olha, Dona Maria, o que a senhora acha que fez o seu marido te amar loucamente durante 60 anos? E ela falou, eu acho que é a pontinha do pão. Todos os dias de manhã, eu amo comer a pontinha do pão. E aí eu pego a pontinha do pão, corto, passo manteiga, coloco ela para dourar um pouquinho, e aí a manteiga derrete, eu ponho um cafezinho pro velho, levo lá a pontinha do pão com manteiga para ele. Nossa, é uma alegria para mim ver ele comer a pontinha do pão. Eu amo a pontinha do pão, então ele deve amar. E aí, chama o seu José, velhão. Seu José, o que você acha que fez sua esposa te amar loucamente durante 60 anos? Ele falou, olha, eu acho que é a pontinha do pão. Eu odeio a maldita pontinha do pão desde o primeiro dia de casado. Mas eu vejo aquela mulher acordar de manhã, cortar a pontinha do pão, colocar a manteiga. E ela fica com cuidado para ficar com o dourado perfeito, a manteiga derrete no ponto certo. E ela traz aquela maldita daquela pontinha do pão. E aquele café delicioso. E aí eu penso só no café e como a pontinha do pão e penso, ela está fazendo por amor. E aí o que eu falo? É bem por aí. Na igreja, tá faltando alguém que ama a pontinha do pão? Dá para alguém que odeia a pontinha do pão? E alguém que odeia a pontinha do pão pensar, essa pessoa atribuiu tanto amor a isso, que eu devo amar isso também. Na igreja está faltando isso. Está faltando, sabe, entender o lado do outro, se pôr no lugar do outro. Certa vez eu tive problema aqui, eu falei isso na minha aula de terça. Tive um problema nessa igreja e o pastor me falou assim, o pastor Edson não era pastor na época, ele era líder de jovens. Ele falou, olha, Valmir, você vai lá e pede perdão. Mas pastor, eu não estou errado. Mas Valmir, ser cristão é isso. É compreender que você não está errado. Mas se você continuar com essa postura, você vai para o inferno porque você não está errado. Admita que você está errado, vai lá e fala que está, e que pede perdão para a pessoa. Eu fiz isso e 15 dias depois a pessoa, pô, que atitude, veio até mim e falou, olha Valmir, eu que peço perdão, eu não queria que você tivesse chegado a esse ponto, a gente chegou num ponto muito chato, não quero perder a relação. E aí eu compreendi que eu estava errado. Eu estava errado por me manter durão, por não comer a pontinha do pão. A pessoa deu a pontinha do pão e fala, essa porcaria de pontinha do pão, lá gosta de pontinha do pão. Como a pontinha do pão, irmão. Como a pontinha do pão na sua casa, como a pontinha do pão no seu serviço, como a pontinha do pão na tua igreja. Amém, Carol, suas palavras finais para nós orar no final e nos despedirmos. A gente já discutiu tanta coisa, eu acho que é só a gente lembrar mesmo que não dá para ser cristão sozinho. E hoje em dia tanta coisa fala, né, o que a gente deve ser, o que a gente deve fazer, o que a gente deve pensar. E onde que a gente encontra, né, o que na verdade a gente tem que ser, fazer e pensar, né? A igreja auxilia nesse processo, né? Claro, é Cristo quem fala que a gente deve ser e fazer, mas a igreja, as disciplinas espirituais, elas ajudam, né, a voltar o nosso coração para o que realmente importa, né? E muitas vezes sozinho eu não vou conseguir enxergar isso. E aí tá a importância da igreja, dos irmãos, né, em me mostrar isso. E a gente caminhar junto para o céu, né, no caminho da porta estreita para o céu, né? E aí por isso que é importante a gente viver em comunidade, a gente se fortalecer, crescer, glorificar Deus junto, cumprir nossa missão como corpo de Cristo, lembrar do sacrifício de Jesus por nós através da Santa Ceia, lembrar da vida que Ele nos chama a viver através do batismo, e que tudo que somos e temos vem dele através do dízimo, das ofertas. Todas essas coisas nos trazem de volta à memória onde o nosso coração e pensamento e vida como um todo deve estar enraizada. E como a vida cristã é uma vida em comunidade, né? Então é isso. Amém, irmãos? Eu quero deixar para vocês dois e para os que estão em casa. O único ser independente é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são três. Eu quero dizer que Jesus, quando esteve aqui, é Ele que fazia tudo. Mas Ele nunca deixou de andar sozinho.
Era Ele que curava, é Ele que transformava, é Ele que fazia tudo, mas Ele nunca fez sozinho, sempre ia 12 com Ele. Ele mostrou para mim e para você, sempre é bom ter mais alguém. Que horrível que era viver nessa terra sozinho, solitário. É horrível, eu não recomendo isso para ninguém. Irmão Valmir, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui. Carol, foi muito bom ter você conosco, viu, fiel? E espero uma outra oportunidade você esteja conosco aqui. Irmãos, Deus abençoe, muito obrigado mais uma vez por dedicar aí essa hora, um pouco mais de uma hora tão preciosa para nós e para os irmãos. Para nós uma honra os irmãos estarem nos assistindo, para mim uma honra ter aqui os irmãos comigo. Infelizmente nós temos mais 2 debatedores, não puderam estar aqui por força maior, obviamente tem seus compromissos, mas que Jesus abençoe cada um, dê uma noite gloriosa, uma noite de bênção aos que aqui estão e aos que estão nos assistindo. Vamos nos despedir da casa do Senhor, não se esquecendo de uma coisa, por favor, coletividade não é só ler, coletividade é praticar, e onde nós praticamos ela, estando todos aqui reunidos, amém? Faça essa força, venha à igreja, porque Jesus está às portas, e Ele não vai levar um de cada vez, num piscar de olhos, sobe todos, é coletivo. A única coisa que eu faço independente é pecar, agora o resto é coletivo, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça por esta hora que passou tão rápida. Senhor meu Deus, tem de misericórdia e nos ajuda a cada dia, Senhor. Ajuda e nos ensina, Senhor, o que é viver, Senhor, em coletividade, o que é viver em união. Nos ajuda a praticar a comunhão. Em nome de Jesus, nos despede em paz, leva-nos em segurança à nossa casa. Abençoa, Senhor, aqueles que estão nos assistindo. Prepara uma noite de descanso, uma sexta-feira, um fim de semana glorioso, Pai, sobre a supervisão e direção do Teu Santo Espírito. Nós te damos graça por tudo. Amém.